Fala, galerinha da tarde, TI2T, como vai vocês? Espero que bem. Vamos dar continuidade na aula que começou ontem com a professora Márcia. Primeiro, eu queria deixar uns recados. Por que a gente faz essa discussão? Porque o material já foi enviado para vocês e o que eu faço com essa aula aqui? A minha intenção é ir lendo com vocês, estudando com vocês e explicando para vocês o que você está lendo. Então, nós começamos na aula de ontem com a professora Márcia toda essa parte de nutrição parenteral, medicamentos, ação de medicamento, que vocês vão fazer em laboratório, na prática. A intenção é que você chegue lá pelo menos decorando esses nomes. Você viu quantos nomes difíceis tem para nós decorarmos? E a minha função aqui com esse vídeo é como se a gente tivesse aula ao vivo, galera. É como se a gente tivesse aí num meeting, né? Fazendo aí um meeting, uma reunião, lendo junto com vocês para tirar as dúvidas do conteúdo que já foi enviado aí pelo WhatsApp. Então tem gente que gosta de ir acompanhando, eu ponho aqui na tela o material que foi enviado e vou explicando aqui para vocês, ok? Uma dica que eu dou é estudem. Estudem esse material que é dado, estudem essa sequência de materiais, sequência de atos que nós temos que ter, porque quando chegar na aula prática, vai ficar muito mais fácil de executar, porque tem alguns nomes que nós temos que estudar juntos, ok? Então, eu vou começar com um slide que não tá, eu não mandei aí para vocês, mas é do sistema digestório, sistema gastrointestinal, para nós lembrarmos que você vai ver que é muito importante para a aula de hoje, tá? Então vamos ver aí, ó, na tela. Aí, ó. Sistema gástrico, gente, eu tenho vários anexos, mas vamos para o principal, ó. Eu tenho, por exemplo, vamos pensar que um alimento ou um medicamento, um alimento, ele entra aqui pela boca, da boca ele desce para o esôfago, do esôfago vai para o estômago, do estômago, gente, tá vendo o que afinou? Essa parte é o intestino delgado, diga intestino delgado, que é o intestino fino. O mais importante é essa parte aqui, ó, que é o duodeno, diga duodeno. Repita comigo, duodeno, é importante você saber onde fica o duodeno. Depois, ó, o intestino fino é bem longo, ele continua. Eu tenho aqui o intestino grosso, eu tenho o cólon ascendente, a alça transversa, que é o cólon transverso, descendente, sigmoide, que parece um S, né, sigmoide, reto e por fim o ânus. Vem para mim. É importante demais você saber o sistema digestório, porque ele é importantíssimo para a compreensão das sondas e catéteres que nós estamos estudando. Vamos lá para a gente relembrar? Vou te dar um exemplo. Se um paciente está comendo uma coxinha, vamos pensar na coxinha que é mais fácil. A coxinha, ela é mastigada aqui, ó, na boca, cavidade oral. Da cavidade oral desce por esse cano chamado esôfago, diga esôfago. Do esôfago cai nesse saco que chama estômago. Lembra do estômago. Depois do estômago, afina, fica fino. Como fica fino é o intestino fino ou intestino delgado. Só que essa primeira parte logo depois do estômago chama duodeno. Repita comigo, duodeno. O intestino fino é bem longo, depois eu tenho cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, faz, né, essa parte, o alimento ali, o resto do alimento faz essa parte, sigmoide, reto, e por fim acaba naquele orifício chamado ânus, né, que tem um músculo ali no ânus, ok? Lembramos? Gente, é só você pensar como um tubo. É um tubo que começa na boca, termina no ânus, começa na boca, termina no ânus, começa na boca, termina no ânus. Esse é o sistema gastrointestinal. Ok. Professor, por que nós temos que lembrar disso? Vamos pensar no alimento primeiro, depois eu vou falar das sondas, que é o tema que nós estamos estudando, ó. Vamos pensar na coxinha. A coxinha foi mastigada na boca, ela desce pelo estômago, desce pelo esôfago, ó lá, o erro aí, né? Desce pelo esôfago e cai no estômago. Gente, a função do estômago é liquidificar os alimentos.
A função do estômago é, na digestão, liquidificar os alimentos. Por exemplo, você tem na sua casa um aparelho chamado liquidificador. O que ele faz? Você coloca uma cenoura nele inteira lá, bate, a cenoura sai líquida. Você coloca lá banana, coloca fruta, bate, sai líquida, liquidifica. Aí, essa coxinha liquidificada, essa coxinha que já está ali pastosa pro líquido, vai no duodeno. Aqui que tá a jogada. É o duodeno que absorve essa coxinha. É o duodeno que faz com que essa coxinha saia do seu intestino e vá para a circulação. Professor, a coxinha ganha a minha circulação? Sim. O resto da coxinha que sobra vai pro delgado, vai pro grosso e vira o bolo fecal, as fezes, e aí é eliminada reto e eliminada pelo ânus. Lembrou lá da anatomia? É, aula de anatomia. Vamos lá, por que eu te lembrei disso? Porque existem tipos de sonda. Tipos de catéter? A sonda pode ser chamada também de catéter, mas vamos chamar de sonda. Quer ver que você vai entender? A professora comentou de uma sonda nasogástrica. Pensa comigo. Passa-se uma sonda nasogástrica. O que é essa sonda? É um catéter. É um cano. Esse cano entra pelo nariz, desce pelo esôfago e fica no estômago. Ah, professor, então eu anoto aqui que a sonda nasogástrica ela entra pelo nariz naso e vai até o estômago gástrica. É isso mesmo. Para que serve essa sonda? Presta atenção, essa sonda ela serve tanto para fazer medicamentos, quanto para tirar um conteúdo gástrico. Vamos dizer que chegou lá no pronto-socorro uma paciente que tomou uma cartela de medicamentos, uma tentativa de suicídio. Essa pessoa tomou os medicamentos, é passado essa sonda e com a seringa é retirado o conteúdo do estômago, diga estômago. Beleza? Agora eu vou te dar outro exemplo. Existe uma sonda que chama nasoenteral. Nasoenteral. Presta atenção. Essa sonda nasoenteral, ela também entra pelo nariz, desce pelo esôfago, passa do estômago e vai até o intestino delgado. Aonde? No duodeno. Por que essa sonda vai no duodeno? Essa sonda é para fazer dieta, alimentação para o paciente que não consegue, por algum motivo, mastigar e deglutir. Professor, por que essa sonda ela vai até o intestino delgado? Porque é no intestino delgado que ocorre a absorção. A absorção, que é onde sai do intestino, passa ali pelo fígado e vai para o corpo inteiro. Vou te dar um exemplo. Medicamento. Professor, dá para fazer medicamento na sonda entérica? Dá. Sonda naso, ela entra pelo nariz, desce pelo esôfago e vai até o intestino delgado duodeno. Quando eu faço esse medicamento, ele cai no duodeno e é absorvido. Vamos dizer que a pessoa está com uma dor no dedo do pé. E você vai fazer um medicamento ali na sonda e este medicamento ele vai até o duodeno. Lá no duodeno o medicamento passa ali a ser absorvido, vai absorvido por fígado e ganha circulação. Tá entendendo onde eu queria chegar? Então a primeira parte é essa. Sonda nasogástrica, você vai passar. Você vai passar uma sonda nasogástrica lá no laboratório, no boneco, e a professora vai te ensinar o passo a passo, vai estar ao seu lado, fazendo na prática. Essa sonda, ela serve tanto para fazer medicamentos, pode-se fazer medicamento sim, tanto para aliviar o conteúdo, retirar conteúdo gástrico de um paciente que tentou suicídio, de um paciente que estava vomitando muito, né, tendo êmese. A palavra correta para vômito é êmese. Então dá para tirar o conteúdo do estômago com a sonda e uma seringa, ok? Mas você vai ver pacientes lá que é passado essa sonda por enfermeiros, que é a sonda nasoentérica, que é uma sonda que também entra pelo nariz, poderia ser pela boca, ela só ia mudar de nome, tá? Mas é a mesma, é o mesmo cano. O cano entra pelo nariz, desce pelo esôfago, passa pelo estômago e vai até o delgado, até o duodeno.
E lá é feito, por exemplo, alimentos, dietas, tá? Então por isso que eu queria que você relembrasse da anatomia, porque a gente está juntando a anatomia com a aula prática, com conteúdo que você está estudando em casa para fazer lá no laboratório, e tem gente que já está indo até para estágio. Então quando você for em estágio, você vai pegar esse paciente lá também, tá? Vamos pro próximo slide? Esse já está aí no material de vocês, ó, vamos lá. Gente, eu tenho farmacocinética, vias de administração, via oral, via sublingual, via retal, via parenteral, intravenosa, que é endovenosa, é a mesma coisa, cardíaca, intramuscular, subcutânea, via tópica, via respiratória e inalatória. Vem pra mim. Professor, o que é uma via? Via é um caminho, escreva aí. Via é o caminho. Por exemplo, os bombeiros, o pessoal da CET, eles não chamam a rua, sabe a rua que a gente passa, que o busão passa? Eles não chamam de ruas, eles chamam de vias. O que é uma via? É um caminho. Professor, o que você está querendo dizer? Vamos falar da via oral. O que é a via oral? Via oral é quando você dá, por exemplo, um comprimido para o paciente deglutir, um medicamento. Vamos dizer que é uma dipirona, por exemplo. Vamos acompanhar o caminho da dipirona, ó. Põe a dipirona na boca, bebe com a água. Essa dipirona ela vai pelo esôfago, do esôfago vai para o estômago, do estômago vai para o duodeno e ela é absorvida. Professor, o que é a absorção mesmo? É quando ganha a circulação. Professor, então a dipirona que eu engulo, que é a deglutição, ela vai parar no sangue? Claro que vai, você tá lembrando aí da anatomia, da fisiologia, tá? Ótimo, é uma via, é um caminho. Vou te dar outra via, outro caminho. Intravenosa ou EV, endovenosa, EV, endovenosa, EV, tá. Quando eu faço um medicamento endovenoso, essa via é muito rápida. Pra você ter uma ideia, essa via leva 5 minutos para fazer efeito. Olha, 5 minutos é muito rápido, gente. Essa via da endovenosa, ela leva em média 5 minutos para chegar ao destino dela de dor, para fazer o efeito do medicamento. Tá, professor, por que eu tenho que lembrar hoje, na aula de hoje, de via? Para você lembrar de via rápida e via lenta. Por exemplo, vou te dizer que chegou um paciente num pronto-socorro com muita dor, com muita dor, com muita dor. E o médico prescreveu um medicamento para tirar a dor, um analgésico. Você acha que esse paciente que chegou no pronto-socorro, um acidentado, com algum trauma, você acha que o médico, vai prescrever medicamento via oral ou vai prescrever medicamento endovenoso? É claro que você respondeu aí endovenoso, porque ele é mais rápido. Cerca de 5 minutos, ó, já vai estar melhorando a vida do paciente. Mas professor, por que não via oral? Porque a via oral é a mais lenta. Professor, como assim? A via oral é mais lenta. Gente, lembra? Imagine o paciente com muita dor, ele ainda vai pôr o comprimido na boca, deglutir, desce pelo esôfago, vai do estômago, vai para o duodeno. Em algumas pessoas, pode variar esse tempo de 30 minutos para fazer efeito a 2 horas. Como assim, professor? Você está falando que tem medicamento via oral que pode demorar 2 horas para fazer efeito? É. Porque na anatomia você estudou, quando a gente come uma coxinha, olha eu com a coxinha de novo, né? Quando você come uma coxinha, essa coxinha desce pelo estômago, ela pode demorar 2 horas o alimento para fazer todo esse caminho. O que é o caminho? É a via pelo qual o medicamento passa. Lembrou lá de farmacologia? Bora pro próximo. Próximo. Aí, ó, vias de administração de medicamentos. São vias pelas quais os medicamentos podem ser administrados. Isso porque essas vias interferem no início e na duração e no efeito dos medicamentos, tá? Para isso, a gente vai lembrar agora, no próximo slide, das vias, ó. Eu tenho via oral, via sublingual, via parenteral injetável, cutânea, subcutânea, via pulmonar, via vaginal, via retal e assim por diante, tá? Então são várias vias de administração. E claro que nós temos que lembrar dos 13 certos. Vamos lá, vamos ler juntos aí que eu já vou te explicar. 13 certos, né? Tem aí, ó, os slides que foram passados, né, para vocês, dos 13 certos. Mas eu vou comentar cada um deles. Vamos lá, 13 certos.
prescrição correta, paciente certo, medicamento certo, validade certa, forma e apresentação, né? Que é a apresentação certa, compatibilidade certa, orientação ao paciente, via de administração certa, horário certo, tempo de administração certo, ação certa e registro certo. Ô louco, vem pra mim! Professor, eu tenho que decorar esses 13 certos? Claro que você tem que decorar. Eu já passei por isso também, de ter que decorar, tá? Pra você ter uma ideia quando eu me formei? Ah, não vou contar quando eu me formei, não. Tá bom, vou contar. Eu me formei, gente, em 2003, cara. Ó, vai fazer 20 anos aí. Veja. Quando eu comecei a estudar, eram 3 certos, depois foi para 5 certos. Talvez você aprendeu com o professor de farmacologia, que eu costumo ensinar também, 9 certos. Mas para você saber, tem até 13 certos, cara. Então eu vou comentar alguns deles aí, que são os mais importantes, que você precisa saber. Professor, por que eu preciso saber? Porque já já você vai para aula prática no laboratório, e tem que usar essa prática. Depois você vai para estágio. E no estágio tem que saber essas práticas. Professor, para que serve isso? Para a segurança do paciente. Anota aí. Os 13 certos, que eram os 9 certos, servem para a segurança do paciente e nossa também, tá? Então vamos lá, vamos comentar cada um deles. Você já copiou aí no seu caderno, porque eu sei que você está copiando, ó, vou puxar a orelha. E tô ficando triste, tem gente que não copia, né? Que a professora mandou slide, você sabia que quando você copia, você aprende mais? É, eu tô te dando um toque. Então vamos lá, ó. Prescrição correta. A prescrição correta, gente, quando você for ver o medicamento na prescrição, tem que estar correto, tem que estar legível. Sabe aquelas letras de médico que às vezes não dá para entender? Tem que ser legível. Então, pô, eu vou te dar um exemplo. Se tem lá escrito Dipiron, podemos fazer? Não podemos fazer o medicamento. Mas, professor, está escrito lá Dipiron. Eu sei que é dipirona, então a gente pode fazer no paciente, não pode. Se tiver faltando uma letra ou se tiver ilegível, conversa com o médico, ele sabe que ele tem que refazer, porque tem que estar legível, tem que ter assinatura e carimbo do médico e não pode faltar letra, tem que estar tudo certo. Número 2, ó, paciente certo, esse é importantíssimo. Primeiro, quando você vê na prescrição, todo paciente tem que ter nome completo, anota aí, nome completo. E todo paciente tem um número. Cada hospital usa um registro hospitalar, registro do paciente é um número. Resumindo, nome completo e número. Esse nome completo e número tem que constar numa pulseira do paciente. É obrigatório que todo paciente tenha pulseira. E você tem que sempre conferir o nome do paciente que o medicamento vai ser administrado. Lembra que quando eu faço medicamento para um paciente, eu digo que eu vou administrar um medicamento ao paciente. Não é eu vou dar, eu vou jogar um medicamento no paciente. Eu vou administrar. Então tem que conferir a pulseira. Professor, como é que eu vou fazer isso? No laboratório também. Quando você for, a professora for ensinar você a fazer um medicamento, administrar um medicamento, você vai ter que olhar no boneco para ver se o boneco tem uma pulseira de identificação. E no estágio, mesma coisa, o paciente tem que ter uma pulseira de identificação. Bora pro próximo. Medicamento certo. Gente, medicamento certo é o seguinte... Tem que estar o medicamento certo na prescrição e você tem que pegar o rótulo do medicamento, seja ele comprimido, seja ele frasco, ampola, tem que ler, tem que estar certinho no rótulo. Outra coisa, se o rótulo estiver sujo, rasgado, não dá para ler direito, você não pode fazer esse medicamento, tá? Faltando letra, pô, não pode fazer esse medicamento. Próximo. 4, validade certa. Gente, pelo amor de Deus, essa dá para decorar e não precisava nem falar, mas você tem que saber. Que é o seguinte, não dá para fazer medicamento vencido, não existe. Só que tem gente que não vai fazer na maldade, esquece de olhar. Você não pode. Lembre-se sempre de olhar a validade. Ou você tomaria um Danone vencido? Danone é marca, né? Então, você tomaria um iogurte vencido? Você tá louco, né? Tomar algo vencido pode te fazer mal? Imagine um medicamento vencido. Horrível. Próximo. Forma e apresentação correta. Dose certa. Compatibilidade certa. Vamos lá, eu vou falar da dose, tá? Tem coisa que tá muito claro. Dose certa. Gente, professor, eu não sei dose, eu não decorei as doses. Calma. Dose a gente vai decorando com o tempo, tá? Mas olha como é fácil esse item. Professor, eu não entendi. O que é a dose correta? Vamos dizer que um paciente vai receber uma inalação.
Medicamento via inalatório. Inalação. E aí tá lá 5 gotas de Berotec, que é o fenoterol. O nome da substância é fenoterol. Tá escrito 5 gotas lá. Você vai dar 20 gotas? Você vai dar 40 gotas? É claro que não. Tem que seguir a dose correta. E onde eu vejo, professor, essa dose correta? Na prescrição médica e no rótulo. Gente, tem que ler o rótulo tem que estar intacto, tem que estar visível, tá? Bora pro próximo. Orientação ao paciente, via de administração certa, horário certo. Todo paciente tem o direito de ser orientado. Você tem que dizer para ele, olha, senhor paciente, eu vou administrar um medicamento no senhor, vai ser via oral, vai ser via sonda, vai ser via endovenosa, explicar para o paciente. Outra coisa importante que tem aqui, ó, é via de administração e horário correto. Nós já falamos das vias rápidas, vias lentas, é lá da farmacologia. Professor, você não falou de todas. Claro, eu só tô te lembrando, tá? Porque é matéria de farmacologia. Então, eu vou administrar na hora certa. Isso também é muito fácil de aprender. Se o paciente tem que tomar um medicamento às 15 horas, que horas que ele tem que tomar? 15 horas, não pode ser 15h30, não pode ser antes, não pode ser depois. Tem que ser sempre no horário correto, tá? Vamos lá? Tempo de administração certa, ação certa e registro certo. Gente, esse registro certo é a anotação correta. Tem que fazer a anotação de enfermagem. Por que você acha que a professora Márcia e eu, a gente sempre te pede? Quais são os cuidados de enfermagem? Faça uma anotação, porque nós vamos fazer isso o resto da nossa vida. Toda vez que você trabalha, tem que anotar. Anotar o quê, professor? Por exemplo, foi feito um medicamento em tal horário. Foi passado uma sonda nasogástrica. Tem que anotar. Trabalho não anotado é trabalho não feito. Não adianta você fazer um monte de trabalho e não anotar. Parece que você não fez nada. Lembrou um pouquinho aí? Passei rápido. Dá uma pausa, volta, dá uma lidinha. Por que eu passei rápido? Porque é uma revisão praticamente de anatomia e farmacologia, tá? Próximo. Via de administração, né? A gente já viu aí, né? Sondas, gástrica, a via oral, a vantagem e desvantagem. Já te falei que a via oral é a mais lenta. Via sublingual. E agora vamos ver materiais, né? Vamos ver materiais, né? Eu tenho aqui, por exemplo, na via sublingual, e tem também a via oral, que eu estou falando da via oral, pode ser um comprimido, cápsula, draga, solução, suspensão, pó. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para a relação de materiais. Vamos lá. Material para você administrar algo via oral ou sublingual. Medicamento conforme prescrição médica, bandeja de inox, copo descartável para colocar medicamento, copo com água se necessário, conta-gotas, canudo, espátula de madeira se necessário tem medicações que são pastosas, etiqueta para identificação da medicação, luva de procedimento não estéril, macerador e seringa de 20 ml se necessário. Vem pra mim. Seguinte. Para que serve essas aulas online? Para que serve esse tempo que você está tendo de estudo na sua casa? Por quê? Tem que decorar esses materiais, professor? Tem que decorar. Por quê? Eu passei por isso também, como eu já falei para vocês. É importante você saber o que vai usar, é uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, você precisa ver se tem todos os itens da receita. Todos os itens, porque senão o bolo não vai sair. Aqui é a mesma coisa. Para você administrar um medicamento, você precisa antes conferir se você tem todos os itens. Tendo todos os itens, aí a receita de bolo começa. Você começa a fazer o procedimento. Qual é a intenção dessas aulas? Você estudar. Começar a decorar esses nomes, começar a decorar como faz o bolo, para quando chegar na aula prática com a professora Márcia, ela vai lá ensinar vocês a fazer o bolo, a fazer o procedimento. Eu sei que é chato, mas eu já passei por isso, a professora Márcia já passou por isso, todos nós da enfermagem já passamos por isso, de ter que decorar um monte de coisa, de ter que decorar o bolo antes de fazer o bolo, porque aí vai ficar muito mais fácil. Vai por nós, vai por nós. Se você estudar esses itens, o dia que chegar na aula prática, ó, vai ser muito mais fácil para você. Agora, dei os materiais para você. Olha que interessante. Mas professor, por que eu tenho que saber esses materiais?
Vou te dar um exemplo muito bobo. Se quiser, se deleta esse exemplo da sua vida, tá? Que é muito bobo, mas é interessante para você pensar. Vamos dizer o seguinte: tem um jeito de fazer medicamento? Claro. Existe cuidado para isso? Claro. Vou te dar um exemplo. Se o medicamento, eu pego lá um comprimido e esse comprimido, por exemplo, cai no chão, você vai dar pro paciente? É óbvio que não, tem que ter um jeito. Aí tem gente que fala: Ah, professor, não passou ainda os 3 segundos, os 5 segundos. Quando algo cai no chão, tem 5 segundos para contaminar. Se não deu a regra dos 5 segundos, pode comer, pode beber. gente, isso não existe. Pensa só comigo, pensa só comigo. Caiu um chiclete lá no chão, né? Caiu uma bala lá no chão. Você vai usar a regra dos 5 segundos que não existe. Você acha que quando cai algo no chão, a bactéria fica assim, ó. Falta 5 segundos, só posso atacar daqui 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E a bactéria vai? Não. Não existe isso, gente. Caiu no chão, caiu no sofá, caiu no móvel. Esse medicamento não pode ser administrado. Por isso que a gente leva uma bandeja de inox para esse medicamento não cair. A gente leva esse medicamento dentro de um copinho de plástico. Nós levamos já água para o paciente. A gente leva uma bandeja pronta para evitar que aconteça esse tipo de acidente. E não pode haver erro na administração deste medicamento. Você está entendendo? Então vamos lá, vamos ver como é que administra esse medicamento, que você vai entender. Ó, tá lá. Demos os materiais para o bolo. Agora, qual que é a receita do bolo aí? Ó. Higienizar as mãos. Reunir a medicação conferindo a regra dos 5 certos e a dos 13 certos, tá? Identificar o medicamento. Colocar o medicamento no copo descartável sem retirar o invólucro. Orientar o paciente sobre a administração do medicamento, porque é direito dele. Higienizar as mãos novamente. Preparar o medicamento, se possível, na frente do paciente e seu acompanhante. Deixar o paciente confortável com a cabeceira elevada. Lembra, gente, de elevar a cabeceira. Ele tem que estar sentado para tomar o comprimido ou com cabeceira elevada. Oferecer o medicamento ao paciente retirando do invólucro. E oferecer o copo com água para a deglutição. Observar e certificar-se que o paciente deglutiu o medicamento. Oferecer mais líquido se necessário e se ele não tiver restrição de líquido. Deixar o paciente confortável. Desprezar. O que é desprezar? Jogar fora todo o material que que já foi utilizado. Higienizar as mãos novamente. Checar na prescrição e fazer uma bela anotação de enfermagem. Vem pra mim. Tá entendendo? O que são aquela sequência? São os materiais. É o que precisa para fazer o bolo. E o que é a descrição ali que foi dada a você? É como faz o bolo. É como faz o procedimento. Tem que ter organização. Precisa ter um passo a passo. Por isso que precisa higienizar as mãos quando chegar lá, separar o medicamento, conferir os 13 certos, fazer, né? Higienizar a bandeja de inox com álcool a 70%. Tá entendendo? A coisa é organizada, não é bagunçada aqui não. A coisa tem que ser organizada, ok? Bora pro próximo? Aí tem umas observações, né? Sobre medicamentos que a professora deixou aí, leiam com atenção. Tem aí falando da via sublingual, é uma via muito utilizada. E agora, chegando no que a professora começou ontem, lembrando que os medicamentos podem ser administrados por sonda, que já foram estudadas. E vão para o trato gástrico. Olha lá, o medicamento por sonda. Vem para mim. Então veja. Você, quando está estudando uma passagem de uma sonda naso que entra pelo nariz, gástrica que termina no estômago, ou oro que entra pela boca, gástrica que termina no estômago, sonda nasogástrica, sonda orogástrica, veja, é o mesmo caninho. É o mesmo caninho. A diferença é o nome por onde ela entra e até onde ela vai. Um outro caninho, que eu não posso chamar de caninho, gente, estou falando para te dar exemplo. Um outro caninho chama sonda nasoentérica. Ela entra pelo nariz, passa pelo esôfago, passa pelo estômago e termina no intestino
fino, delgado. Como chama a primeira parte ali, aquela parte que afinou ali? Como chama? Duodeno. Esta dieta, que é a alimentação ou medicamento, vai passar por todo esse trajeto e vai ser administrada por lá. E existem alguns cuidados. Professor, cite alguns cuidados que nós temos que lembrar aí. Eu vou colocar um importante. Toda vez que nós fazemos um medicamento na sonda, vai aparecer no vídeo, no próximo vídeo que vai ter para vocês. Toda vez que eu faço um medicamento, precisa lavar com 20 ml de água. Precisa lavar. Mas professor, peraí. Se eu fiz um medicamento por esse caninho, que é a sonda ou catéter nasoenteral, eu preciso lavar ele depois do medicamento? Sim, porque esse medicamento ele pode ficar resquícios, resíduos na sonda e com o tempo ela entope. Ela pode obstruir, pensa para o paciente coitado, tem que passar outro catéter por culpa sua, uma falta de cuidado. Qual cuidado, professor? Fez um medicamento que você vai aprender como? Lava essa sonda com 20 ml. Professor, eu uso uma seringa, uma seringa com 20 ml de água e faz a lavagem, tá entendendo? Bora ver algumas coisas mais aí, ó. Olha as imagens de novo, né? Tem a sonda, ó. Tem o passo a passo, ó. Retire a tampa da sonda. Dobre a ponta da sonda para não voltar o conteúdo. Veja, olha aqui, ó, fazendo com a seringa, tá vendo que é uma seringa de 20 aqui, ó? Tá vendo que é uma seringa de 20? Pode-se usar uma torneirinha, essa torneirinha é bem legal, gente, você vai ver lá no laboratório com a professora. É bem legal usar essa torneirinha que ela ajuda muito a gente, tá? Para fazer o medicamento na sonda. Presta atenção, ó, que essa sonda tem a cor azul, tá? Essa cor azul é pra gente não confundir. Tem aqui, ó, desculpa, não é a sonda, é o equipo, né? O equipo tem a cor azul pra gente não confundir, porque esse equipo é pra dieta, diga dieta, alimentação é dieta. Após a infusão de cada medicamento, lembrar de pausar a dieta, lavar com água destilada ou filtrada, de preferência filtrada, tá, gente? A abertura e fechamento das pinças. Lembre-se do uso das luvas, né? Tem que usar luva. É uma luva que eu tenho aqui não estéril, mas tem que fazer, né? E fazer sempre a checagem e a anotação, né? Aí um quadrinho de nutrição enteral e nutrição parenteral, pra você lembrar. Lembre das sondas abordadas na aula anterior. Uma das funções era alimentar e medicar. Lembra? A professora falou. Em diversas situações, o paciente não tem como receber medicação e nem alimentação. As sondas chegam como alternativa para alimentá-lo. Veja como fazer, quais as funções e cuidados de enfermagem. Pausa, vem pra cá. Professor, por que um paciente vai precisar de uma sonda nasogástrica? De uma sonda nasoenteral? Vou te dar um exemplo. Se o paciente teve um acidente em que ele fraturou aqui, ó, essa parte de baixo, essa parte de cima. Como chama a parte de baixo? Mandíbula, maxila, mandíbula, maxila, mandíbula. Ou fraturou a maxila, ele não consegue mastigar, não consegue deglutir. Uma sonda vai ajudar esse paciente. Muitas vezes, recém-nascidos. Pensa no recém-nascido que foi prematuro. Ele nasceu antes do tempo. Às vezes ele não está conseguindo fazer a sucção. Uma sonda vai ajudar esse paciente. Pacientes que têm aí idosos ou pacientes que estão sedados, né? Paciente que está sedado, ele não sabe que aquela hora é a hora de se alimentar. Ele está sedado, entubado. Então é preciso que tenha uma sonda para levar essa alimentação. Tá entendendo? Bora pro próximo. Olha lá, a importância da enfermagem na nutrição do paciente. Tem lá um paciente, olha a cor azul aqui, ó. Tá vendo que o equipo é azul, gente? Tá a dieta aqui em cima e o equipo é azul. Para não confundir com medicamentos na veia, né, intravenosos. A nutrição enteral é um tipo de alimentação que permite administrar todos os nutrientes ou parte dele através do sistema gastrointestinal. Quando a pessoa não pode consumir uma dieta normal, seja porque é necessário ingerir calorias, seja porque perda de nutrientes ou ela não consegue, tá? Vem pra mim. Às vezes, esse slide está querendo dizer o seguinte: às vezes o paciente não consegue deglutir,
Às vezes o paciente está sedado, como eu já falei, mas às vezes o paciente precisa de uma dieta a mais, ele precisa de mais calorias. Então, é administrado essa dieta também, mesmo que às vezes você vai ver, mas aquele paciente ele consegue deglutir. Por que ele também está com sonda? Para receber mais nutrientes. Já viu aquela frase dos antigos, dos velhos, tipo eu? Saco vazio não para em pé? Saco vazio não para em pé? Eu uso isso com os pacientes às vezes. Eles e você tem que entender que a dieta, a alimentação, ela é importantíssima no hospital para recuperar o paciente. O paciente precisa de energia com a glicose, proteínas para construção de tecidos, gordura para hormônios, água porque o corpo inteiro precisa de água. Veja como tudo isso é importante, tá? Próximo. Tipos de dieta, eu tenho a dieta interal, né? Então, gente, a dieta interal, dá uma lidinha aí, mas eu vou resumir para você, tá? Eu tenho a dieta de sistema fechado, que ele é estéril, e tem dieta que é de sistema aberto também. Vem para mim. Leu lá o slide? Que eu não vou ficar lendo ele todo aqui no vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo e cansativo. Eu sei que você leu o slide que eu coloquei aí. Seguinte. Professor, o que é essa dieta? Gente, é tudo que a gente se alimenta todos os dias. A diferença é, existe dieta, para você ter uma ideia, que a nutricionista bate tudo. Arroz, feijão, carne, macarrão, bate tudo, coloca naquele recipiente, coloca no equipo e a gente dá para o paciente via sonda. É isso. É como se fosse um liquidificado, não é verdade? Liquidificado. Em outros casos, a dieta enteral, toda vez que eu falo enteral, anota aí. Toda vez que eu falo enteral é o mesmo que nós utilizamos. O enteral significa duodeno. Enteros é intestino em grego. Enteros é intestino em grego. Então, enteral significa que é uma dieta que é colocada lá no intestino. Parenteral, que é outra, que está lá no outros slides, parenteral vai na veia. Professor, tu tá me falando que existe dieta que é feita na veia do paciente? Sim, presta atenção, cidadão. Só que essa dieta ela vem de fábrica. Ela não é feita no hospital. Não é o arroz e feijão que nós come ali batido no liquidificador, não. É uma dieta feita numa indústria farmacêutica que separa os nutrientes. Quais nutrientes? Glicose, gorduras do bem e também proteínas. Só que isso é feito especialmente para a veia. Pelo amor de Deus, ouve o que eu tô te falando. Não é uma dieta qualquer. Ela é feita num laboratório e ela é feita dentro da veia. Professor, e se eu fizer a dieta que nós come batida no liquidificador na veia do paciente? Óbito! O paciente pode morrer. Não é dieta normal. Professor, se eu colocar uma dieta aquela que vem no recipiente que você me falou, colocar na veia do paciente, o que acontece? Morte, óbito. Para fazer na veia, você vai ter que ler no rótulo. Vai estar escrito lá assim, ó, dieta parenteral endovenosa. Anota isso aí, muito importante. Só pode ser feita na veia uma especial dieta parenteral endovenosa só. Deu para entender? Decora assim, cara, que é mais fácil. Então vamos lá. Próximo. Então, ó, essa, gente, é a enteral. É aquela que a gente faz, que vai na sonda, que vai no intestino. Pausa, vem para mim. Essa que eu acabei de mostrar é enteral. Lembra que enteral é intestino. Intestino é duodeno. Essa você pode fazer na sonda que entra por aqui, que vai pro estômago, tá? Que cor que é o equipo? Azul. Diga, equipo azul, tá? Bora. Aí, gente, tem bomba de infusão que dá pra fazer aí, ó. Tem umas bombas de infusão que servem para nos ajudar a colocar o medicamento, tá? Colocar o medicamento. Então eu tenho, ó, e no caso a alimentação, perdão, a dieta. A alimentação por uma gastrostomia é semelhante à alimentação pela sonda nasogástrica. A principal diferença é o local de entrada, né? Então tem lá, ó, nasoenteral, gastrostomia, jejunostomia, tá? Esses são gástricas, tá? Então hoje nós vamos ver aí
esta parte. E eu tenho aqui, ó, cuidados de enfermagem com nutrição enteral. Volta para mim. Seguinte. Nutrição enteral. Tô batendo na tecla várias vezes. A enteral é feita pela sonda nasoentérica, que é duodeno, tá? Não é a outra. Nem vou falar o nome para não confundir a cabeça. Bora lá. Né? Tem que ser direcionada, inspecionar diariamente as sondas, realizar curativos, instalar conforme prescrição, né? E tem várias complicações que podem ser levadas aí com a dieta. Erosão na mucosa nasal, sinusite, faringite, irritação nasofaríngea, esofagite, obstrução da sonda, deslocamento da sonda, aspiração pulmonar, desconforto, náusea, vômito, diarreia, infecção intestinal, são várias complicações. Vem pra mim. Seguinte. Você vai ver um vídeo agora que eu vou liberar, que é um vídeo mostrando como faz essa nutrição enteral, tá? É aquela que vai no intestino delgado do duodeno. Tem vários cuidados que você vai ter para não acontecer essas complicações. Vou te dar um pequeno exemplo. Depois de fazer a dieta, tem que lavar a sonda com água. Vai estar na prescrição, geralmente 50 ml de água, pode ser 100, tá? Não precisa decorar as ml, vai estar lá. Mas por que você acha que depois de fazer uma dieta, que é a alimentação, tem que lavar? Já viu prato sujo? Prato que você come? Quando o prato fica sujo, se você deixar muito tempo, aquele alimento no prato, ele endurece. E fica difícil de limpar o prato. A sonda é a mesma coisa. Se você não lava essa sonda após uma dieta, a comida, o alimento, a dieta vai endurecer e vai obstruir, entupir a sonda. Veja como isso é importante. Às vezes é um detalhe, mas é um detalhe muito importante, tá? Então eu vou soltar um vídeo agora para você. Agora eu digo às 16 horas, né? Já tá aí no cronograma, que você vai ver como é o cuidado na administração desta dieta enteral que vai no intestino, no duodeno, tá? Tô gostando muito de estar com vocês. Um grande beijo e tchau!